Pessoal, bom dia! Como é que os senhores estão? Tudo bem? Estão passando o álcool gel? Então não se esqueçam de passar o álcool gel, certo? Hoje nós vamos tratar das autarquias. Nas aulas passadas, nós tratamos com os senhores sobre a administração pública indireta. Disse que na administração pública indireta, a administração pública direta cria um ente administrativo dotado de personalidade jurídica própria, para que este ente desenvolva atividades próprias do Estado, tendo que essas obrigações passam para esse ente descentralizado que é criado. Disse para os senhores que foi através de um decreto que foi criado 4 espécies de entes descentralizados, que são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Perfeito? Aí eu disse, na aula passada, que nós iríamos estudar de forma pormenorizada cada um desses entes da administração pública descentralizada, correto? Então hoje nós vamos estudar uma delas, que são as autarquias. E aí você vai me perguntar, professor, defina para mim o que é uma autarquia. A autarquia, senhores, eu gosto de uma definição que diz o seguinte, que a autarquia ela é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração para o desempenho de um serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Então, senhores, desta definição, eu já queria que vocês guardassem o seguinte: a autarquia, quando criada, ela apenas irá prestar um serviço público. Portanto, a autarquia, em hipótese alguma, desenvolve atividade econômica, certo? Então, ela é um ente descentralizado, criado para prestar um serviço típico do Estado, que vai transferir para ela a execução deste serviço, a outorga deste serviço. Ou seja, criei a autarquia, transfiro a execução e a titularidade para este ente descentralizado. Então, senhores, vamos lá. Nós vamos ver agora cada uma destas características dessas autarquias públicas, que são criação por lei, personalidade jurídica pública, capacidade de autoadministração, especialização dos fins e sujeição a controle ou tutela. Primeira das características, as autarquias são criadas por lei, ou seja, a autarquia ela vem ao mundo jurídico através de uma lei, de tal forma que, quando ela é posta no mundo jurídico, para que ela exista, não há necessidade de que ela seja levada a registro público para que ela exista. A lei entrou no mundo jurídico, passou aquele prazo, geralmente de vacatio legis, ela já começa a existir, ela já começa a tornar-se apta a direitos e obrigações no ordenamento jurídico. E aí você vai me perguntar, aonde que está, professor, esta instituição das autarquias através de uma lei? Ela está disposta no artigo 37 da nossa Constituição, inciso 19. E olha o que diz esse inciso 19. Somente por lei específica, poderá ser criada a autarquia. Portanto, senhores, lei específica que cria autarquia. O que é uma lei específica? É uma lei que vem ao mundo jurídico
para apenas instituir e criar uma autarquia. Certo? E aí você vai me perguntar, a iniciativa desta lei, de quem que é? Ela é sempre do chefe do executivo. Certo? Portanto, uma autarquia, ela é criada através de uma proposta feita pelo prefeito municipal, o governador de estado ou o presidente da República. Então, somente essas pessoas possuem a capacidade de iniciar, de deflagrar um processo legislativo com o objetivo de criar uma autarquia. Olha que interessante isso, hein? E uma outra característica que nós vamos ver agora, senhores, é a característica da personalidade jurídica pública. O que significa isso? Significa que uma autarquia, quando ela é criada, ela vai ser sujeito de direitos e de obrigações no mundo jurídico, de forma especializada, e com uma série de atribuições e uma série de privilégios que um ente privado não possui. Por exemplo, se ela for uma autarquia federal, ela só vai poder ser demandada perante a Justiça Federal. Ela vai ter prazo em dobro para poder contestar, recorrer e por aí vai. Ou seja, como se fosse um ente público mesmo, com essas prerrogativas de direito público. Certo? Deu para os senhores entenderem, então? E uma outra característica dela, senhores, é que ela possui a capacidade de se auto-administrar. O que significa a capacidade de se auto-administrar? Nós vamos ver que ela vai ter um patrimônio público. Ela vai ter um patrimônio e um corpo de pessoas próprias para influir no seu destino. Então seria esta capacidade de auto-administração a capacidade que essa autarquia possui de gerir de forma livre os seus quadros, sem que haja uma interferência indevida da administração pública direta no seu destino. Isso é a capacidade de se auto-administrar. Esta liberdade que é dada para que ela, através dos seus quadros de agentes, através do seu patrimônio próprio, dela influir de forma autônoma nos seus destinos específicos ao qual ela foi criada. Impede-se com essa autoadministração, como disse agora, a ingerência indevida do ente centralizado que a criou na sua vida. E aí, senhores, nós temos também uma outra característica importante, que é a especialização dos fins. O que significa essa especialização dos fins? Que quando eu crio, através de uma lei específica, uma autarquia, ali eu já vou dizer qual que foi o fim específico para o qual ela foi criada. E para isso ela vai desenvolver a sua atividade. Isto, senhores, é a aplicabilidade prática de um princípio íncito à administração pública indireta, que é o princípio da especialidade. Ou seja, eu vou direcionar como que vai ser a atividade específica que esta autarquia irá desenvolver no que diz respeito a um serviço público. Então eu posso criar, por exemplo, uma autarquia que vai prestar um serviço público na área de educação. Eu posso criar uma autarquia que vai desenvolver uma atividade específica no campo do ensino superior. Certo? Então isto é a especialização dos seus fins. E a partir do momento que eu especializo este fim da autarquia, ela não pode, em hipótese alguma, se desviar deste objetivo primordial ao qual ela foi criada, sob pena de uma interferência do órgão que a criou
nas suas atividades. Certo? Há uma outra questão importante sobre a especialização desses fins é que essas autarquias, quando criadas, elas buscam dar aplicabilidade prática a um dos princípios explícitos da administração pública que se encontram descritos no artigo 37, caput da nossa Constituição Federal. E qual que é ele, senhores? É o princípio da eficiência. Porque a partir do momento que eu crio um ente autônomo e especializo a atividade a qual ela vai desenvolver, querendo ou não, eu estou buscando, ainda que de forma indireta, o que, senhores? Uma maior eficiência no exercício daquela atividade típica do Estado, que é a prestação de um serviço público. Olha que interessante, professor. Eu não sabia disso. Certo? Então vocês estão entendendo? E uma outra característica importante, senhores, destas autarquias é que elas vão estar sujeitas ao controle ou à tutela do ente que a criou, que geralmente é o Estado, a própria União ou, senhores, o Estado, a União ou o município que a criou. E se nós formos ver, o que acontece? É este controle exercido pelo ente centralizado que vai impedir que esta autarquia ela pratique ou exerça uma determinada atividade típica do Estado, que geralmente é um serviço público, e que ela não fuja dos fins institucionais ao qual ela foi criada. Então o Estado fica lá. A União, o Estado ou o município, depende de quem a criou, fazendo uma espécie de uma supervisão das suas atividades. Então ela fica lá, olhando para ver se ela não vai transbordar dos exercícios das atividades a qual ela foi criada de forma específica por uma lei. Ah, entendi. Então ela fica lá, olhando de longe, para ver se ela não vai além do necessário no exercício daquela atividade a qual ela foi criada. Então é importante, senhores, que os senhores guardem isso, que a autarquia, ela possui uma personalidade jurídica de direito público, que ela é criada através de uma lei específica, que ela possui direitos e obrigações no mundo jurídico, de forma autônoma, que ela, como disse para os senhores, desenvolverá o exercício de um serviço público, que ela possui uma capacidade de se auto-administrar e que ela tem uma especialização acerca dos fins ao qual ela foi criada. E aí surge a seguinte questão. Tudo bem, professor, o senhor falou aqui que é uma autarquia. Agora mostre para mim na lei uma autarquia que existe no mundo jurídico. Pois não, o HC, o Hospital das Clínicas. O HC, senhores, é o que? Ele é uma autarquia pública que presta um serviço relevante na área de saúde. Nós estamos vendo aí com a questão do coronavírus, a luta que ela está tendo para criar o que, senhores? Para criar UTIs para atender os doentes de coronavírus na cidade de São Paulo. Então o HC, senhores, ela é o quê? O HC é uma autarquia pública que exerce um serviço público na área de saúde, de forma especializada, né, na área de saúde. Outras, nós temos a FAPESP, que é a famosa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela também é uma autarquia pública. Existem também, nós vamos ver, aquelas autarquias especiais, que é o INSS. O INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social, nós vamos ver que ele é uma autarquia. A Universidade de São Paulo, a USP. A USP ela é uma autarquia
que presta serviços aonde, senhores? No ensino superior no nosso país, também tem área voltada para pesquisa e por aí vai. A outra, nós temos o Banco Central. O Banco Central, que também regula essas questões de ordem econômica, ele é uma autarquia, mas é uma autarquia especial. Isso a gente vai ver mais para frente. Outra espécie, senhores, de autarquia especial, nós vamos ver, são o INCRA, que usa das questões envolvendo reforma agrária, e nós vamos ver também, senhores, que o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ela é também uma autarquia pública em regime especial. Então, olha quantas autarquias existem no nosso país, a gente não sabe. A Unesp, por exemplo. A Unesp é uma autarquia também. E todas elas prestando o quê, senhores? Um serviço público descentralizado e específico, levando-se em consideração a lei que a criou. Deu para os senhores entenderem, então? Entendi, professor, não é muito difícil essa questão envolvendo a autarquia, não. Mas como é que essa questão envolvendo a autarquia, ela aparece nas questões práticas do dia a dia, no que diz respeito às provas de ordem, ou então nos concursos públicos para que eu possa visualizar? Então vamos lá. Vou mostrar para os senhores uma importante. Olha o que ela diz. As autarquias. E aí vem o inciso 1. Nós vamos avaliar cada uma delas. Autarquias. 1. Podem ser criadas sem especialização de seus fins. Ou seja, não estão limitadas a exercer certas e determinadas atividades. Falso, mentiroso. Porque já disse para os senhores, quando a autarquia é criada, ela já tem os seus fins especializados na lei que a criou. Eu não crio uma autarquia, mas depois, vou ver o que ela vai fazer. Não. Ao ser criada, eu já tenho que especializar a atividade que ela vai desenvolver. Então, essa está errada. A outra. Devem ser criadas por leis, vírgula, mas não possuem capacidade de autoadministração. Mentira! Uma das características das autarquias é a capacidade de se autoadministrar. De ela, ou seja, buscar os fins institucionais a qual ela foi criada de forma o quê? Livre, de forma autônoma, sem a ingerência indevida do órgão centralizado que a criou. Então essa está errada. E aí vem a letra 2. Inciso 3º, desculpa, diz o seguinte. São criadas para o desempenho de um serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Correto. Esta está correta. E aí vem as alternativas. Analisando as assertivas acima, vírgula, verifica-se que, letra A, todas estão corretas. Não assinale essa. Letra B, apenas a 1 está correta. Não. Apenas a 2 está correta. Também não. E a letra D que diz, apenas a 3 está correta. Certo? É esta que os senhores teriam que ter assinalado. Tranquilo? Viu como é que elas aparecem nos concursos públicos? E aí vem uma outra, senhores. Esta foi uma questão que caiu num concurso para prova de advogado da União. E olha o que diz, presta atenção. As autarquias e as empresas públicas, como integrantes da administração federal indireta, equiparam-se entre si pelo fato de que ambas são. E aí vem a letra A, que diz o seguinte: pessoas administrativas com personalidade jurídica própria. Perfeito. Elas são pessoas administrativas que possuem uma personalidade jurídica própria. E por possuir essa personalidade jurídica própria, elas vão contrair direitos e obrigações no mundo jurídico de forma o quê? De forma especializada. Certo? Então, por exemplo, uma autarquia federal, um exemplo, o INSS, ela contrai obrigações no mundo jurídico de forma o quê? Autônoma. Então, essa letra A já é a letra correta. E vamos ver as outras. O que elas dizem?
Pessoas administrativas sem personalidade jurídica própria. Errado. Errado. Não é. Se ela possui personalidade jurídica própria. Letra C, o que ela diz? Pessoas jurídicas de direito público interno. Não. Ela é uma pessoa jurídica pública de direito externo. Elas são entes administrativos externos ao ente que a criou. Letra D. Pessoas jurídicas de direito privado. Não. Ambas são pessoas jurídicas do quê? De direito público, empresa pública, inclusive. E letra E. Pessoas ou entidades políticas estatais. Elas não são entes políticos. Tanto que elas não são entes políticos que as autarquias não possuem a capacidade de criar as suas próprias leis. Isso então já descaracteriza ela como um ente político. Certo? Tá dando para os senhores entenderem então? Vou ver uma outra questão importante também que caiu, que diz o seguinte. É uma questão que caiu, não sei que concurso que foi aqui agora para eu falar para os senhores, mas se caiu. Analista judiciário do STJ. Olha o que a questão pedia, senhores, envolvendo autarquias. Olha, assinale a alternativa correta. Aí vem. As autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público integram a administração direta. Não. Elas integram o que? A administração pública indireta. Letra B. As autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito privado não integram a administração pública indireta. Elas não são entes privados, gente. A personalidade jurídica da autarquia é de direito público. Então essa não assinala. E aí, senhores, vem a letra C. Olha o que diz a letra C. As empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado integram a administração pública indireta. Mentira! Empresa pública é um ente o quê? Privado, tá? Tem personalidade jurídica de direito privado. Então essa não é. E aí vem a letra D. As fundações públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado integram a administração pública indireta. Tá errado, sabe por quê? Porque fundação, nós vamos ver isso mais para frente, tá? Fundação, ela é um ente o quê, senhores? É um ente descentralizado de direito público. Ela não é ente de direito privado. Então essa também não era para ter sido assinalada. Certo? Tá dando para os senhores entenderem? Tranquilo? Sem grandes problemas. Então vai, professor, mostra uma outra questão também envolvendo a autarquia. Então vamos lá. Olha o que caiu nessa questão. A autarquia, na organização administrativa, faz parte, aí vem 2 pontos. Da administração direta. Não. Vou repetir. A autarquia é um ente descentralizado da administração pública indireta. Ela não é da administração pública direta. Se a autarquia fosse da administração pública direta, ela não seria um ente descentralizado. Ela seria o quê? Simplesmente um órgão que não é dotado do quê? De personalidade jurídica própria. Então essa letra A, senhores, coloquem ela de fora, não assinalem. A outra, do setor privado da administração. Não, disse para os senhores, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, ela não é de direito privado. E por ser a autarquia um ente de direito público, ela vai ter as mesmas prerrogativas e os mesmos poderes de um ente da administração pública direta. Se ela, por exemplo, for um ente federal, ela vai ter o quê? O foro da Justiça Federal para resolver os seus problemas. Ela vai ter o quê, senhores? Nós vamos ver. Ela vai ter uma série de prerrogativas no que diz respeito aos prazos processuais, que geralmente são mais dilatados. Entendeu? Então ela não é um ente de direito privado. Pode ficar tranquilo, não assinala essa. E aí vem, de um corpo à parte da administração, é completamente sem, sem base essa questão. E aí, senhores, vem a letra D.
A autarquia na organização administrativa faz parte da administração pública indireta. É isso. Ela é um ente descentralizado da administração pública, que foi criado, nós vamos ver, através de um famoso decreto-lei, a Lei 7.597, que criou os entes descentralizados da administração pública. Certo? Então guardem isso, senhores. Guardem isso sobre as autarquias, que eu acabei de dizer para os senhores. Certo? Que a autarquia, ela é um ente descentralizado da administração pública, criado através de uma lei específica, ou seja, uma lei que vem no ordenamento jurídico única e exclusivamente para criá-la. Ela passa a existir a partir do dia em que a lei adentra o ordenamento jurídico. Portanto, não há necessidade de pegar essa autarquia e levá-la a registro num cartório. Nós vamos ver, então, que ela possui uma especialização nos fins a qual ela se desenvolve. Estes fins já estão dispostos aonde, senhores? Na lei específica que a criou. E esse ente descentralizado, sempre, ela vai exercer um serviço público típico da administração pública direta. Portanto, guardem isso. Eu não crio uma autarquia para desenvolver atividade econômica. Ela só desenvolve um serviço público típico. E ela vai estar sempre sendo tutelada ou controlada pelo ente administrativo que a criou, para ver se ela não vai transbordar dos fins a qual ela foi criada. Ou seja, de repente ela é criada para desenvolver uma atividade voltada para a saúde pública, ela não pode desfigurar esse fim se houver uma outra finalidade. Por exemplo, sair da área da saúde para a área de ensino. Então, o que vai acontecer com isso? Ela vai ter essa tutela, essa supervisão do ente que a criou, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de metamorfose que a lei específica não permite. Tranquilo, senhores? Os senhores estão entendendo, então? Então, nas próximas aulas, nós vamos estudar o que é aquilo que nós conhecemos por agências reguladoras. Essas agências reguladoras, se nós formos ver, alguns doutrinadores dizem que é uma autarquia em regime especial. E aí eu vou diferenciar para os senhores o que é uma agência reguladora de uma autarquia, que eu acabei de explicar para os senhores. E aí nós vamos adentrar também no estudo, senhores, dos outros entes descentralizados. Ou seja, vou explicitar para os senhores o que é uma empresa pública e o que é uma sociedade de economia mista. Mas então, para não embaralhar muito a cabeça dos senhores, nós vamos parar então por aqui, pelo estudo das autarquias. Tranquilo? Então, senhores, não se esqueçam de usar o álcool gel. Não esqueçam de colocarem as máscaras. E o que é mais importante, não se esqueçam também de desenvolver as atividades que eu estou enviando para os senhores. Certo? Nós estamos aqui fazendo essas videoaulas e tentando da melhor forma possível suprir esta ausência compulsória das aulas presenciais. Eu espero que os senhores estejam gostando das nossas aulas, tá? Então, senhores, estudem e fiquem com Deus. Um abraço e até mais.